as mulheres são mais ou menos privilegiadas que os homens? Menos. Menos. Muito menos. Tá. Então, eu vou citar algumas coisas aqui pra você. Vamos ver se as mulheres são mais ou menos privilegiadas que os homens. Doce de dinheiro, fake news, feminização, aborto. Aqui, ó. Homens versus mulheres. Vamos lá. 72% dos beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida são mulheres. 93% das beneficiadas pelo Bolsa Família são mulheres. Existe uma lei específica, que é a lei do feminicídio, só para proteger as mulheres. 80% dos moradores de rua são homens. 92,5% dos pedreiros são homens, que são trabalhos pesados. Isso é geral, tá? Para trabalhos pesados, geralmente são homens. E aí a pergunta que fica é a seguinte: quem tem mais privilégio? Os homens. Os homens têm mais privilégio. É lógico. Tá. Então, se você defende que a gente iguale as coisas, por que nós também não igualamos, por exemplo, nos serviços pesados, a quantidade de homens e de mulheres, nos presídios? Por que nós não igualamos também essas questões nos benefícios sociais? Por que quando ocorrem separações, majoritariamente, mais de 80% dos casos, a guarda fica com a mulher e não com o homem? E em muitos casos, às vezes, acaba ficando com uma pessoa errada, porque às vezes a mulher também pode ser ruim. Você concordou comigo que uma mulher pode ser ruim? E aí você me diz que uma sociedade onde os homens passam por tudo isso, a mulher é mais privilegiada? Aonde? Qual lei existe pra proteger o homem? Quando você tá falando... Ei. Gente, tem um buraco aqui. Quando você tá falando de benefícios sociais, buscando equiparar um pouco essa opressão de gênero que a mulher sofre... Qual a opressão? Qual opressão? As mulheres ficaram dentro de casa. As mulheres trabalharam... Hoje as mulheres estão dentro de casa? Muitas estão. Muitas estão? A gente ainda recebe menos do que os homens. Porque elas querem ou porque elas são obrigadas? A gente ainda recebe menos do que os homens. Algumas são obrigadas, algumas na média ou por cargo? A gente trabalha... Não, eu já trabalhei, vou falar por mim, e eu sei que isso é uma estatística. Eu já trabalhei no mesmo cargo que um outro homem que trabalhava do meu lado, fazendo a mesma coisa, e recebia menos do que ele. A gente A lei proíbe? A lei proíbe, e mas você fez alguma coisa? Depois eu fiz. Ah, depois você fez? Mas Entendi. acontece. Depois a gente averigua se é verdade. Pode averiguar. Tá bom. E aí, você vai ter as mulheres recebendo menos, as mulheres que passaram até então, porque só agora as mulheres entraram no mercado de trabalho. As mulheres estão muito mais empobrecidas. Sabe por que as mulheres recebem menos? Na prática? Peraí, eu tô falando. Aí você coloca direitos, aí você falou só de direitos, né? As mulheres recebem benefício isso, benefício aquilo, feminicídio, porque, obviamente, né, as mulheres estão morrendo. Então você coloca... E os homens também, por homicídio. Só que você não tem uma lei específica. Você coloca todos os direitos e as situações onde as mulheres, o governo, o Estado está tentando proteger as mulheres como se fosse privilégio. Não é? Claro que não. Não é? Claro que não. Isso é uma tentativa de reparação. Não é um privilégio você estar em funções de trabalho mais confortáveis. Não é um privilégio, por exemplo, você receber mais benefícios sociais. Não é um privilégio você ter leis específicas que te protegem. Não é um privilégio? Mais confortáveis, Lucas? Sim. As mulheres estão fazendo faxina. As mulheres estão fazendo faxina desde sempre. Qual é o conforto? Que trabalho é mais pesado? Um trabalho de escritório ou de um pedreiro? Mas só as mulheres estão no escritório. Se você tá aqui hoje dentro de um prédio... Só as mulheres estão no escritório. Majoritariamente homens participaram dessa construção. Só as mulheres estão no escritório. Pra estar aqui. Só as mulheres estão no escritório. Não é essa a questão. A questão é que majoritariamente as funções pesadas são ocupadas por homens. As funções pesadas e os cargos de poder também. Que privilégio, hein? Tem a maioria dos moradores de rua. Os cargos de poder também são os homens. Sim. Por opções ou não? Porque os homens são mais capazes? Quer um exemplo? As mulheres optam menos por participar da política. Ninguém põe isso. Será que as mulheres optam menos ou Sim, será que tem menos espaço para elas? Ou será que as mulheres... Pelo contrário, hoje em dia é favorecido a participação da mulher. Ou será que as mulheres menos. estão muito ocupadas tentando manter a vida delas, a vida dos filhos delas, porque elas já são sempre desvalorizadas no mercado de trabalho, as mulheres estão mais empobrecidas, as mulheres têm muito menos privilégios. E se eu te disser que no começo da carreira a mulher ganha mais que o homem? No estudo dos Estados Unidos, que o Thomas Sowell... Nos Estados Unidos. A gente tá falando de Brasil. Não importa. Claro que a questão importa. a questão é a seguinte. Thomas Sowell, ele fez um estudo, ele divulga um estudo. Inútil. E nesse estudo, ele mostra o seguinte, que no começo da carreira de trabalho, as mulheres ganham mais que os homens. Você tá falando de um estudo Por que elas inútil. ganham mais que os homens? Não é a realidade do Brasil. E por que depois os homens passam a ganhar mais? Porque um dos fatores para você ganhar mais ou menos é o tempo de experiência e o tempo de trabalho.
A mulher, Estudo ela precisa inútil. sair, muitas vezes por conta de gravidez, etc. Ela acaba saindo do mercado de trabalho. Esse tempo que ela perde de experiência faz com que os homens acabem tendo uma Estudo vantagem. inútil. Não é sobre isso. As mulheres optam mais por serem donas de casa. As feministas demonizam isso. Não, as a mulheres gente não demoniza As isso. mulheres optam mentira majoritariamente sua. Entra então numa sala então de arquitetura, vamos ver se tem mais homem ou mais mulher. E entra numa sala de engenharia, tem mais homem ou mais mulher. Os homens optam mais por engenharia, as mulheres mais por arquitetura. Qual paga mais? É uma opção. Ninguém obrigou as mulheres a escolherem arquitetura, mas elas escolheram. Mas E aí? quais são as mulheres que acessam a faculdade e estão estudando arquitetura? Essa não é a questão, você tá fugindo da questão. Não, eu não tô fugindo O da meu questão. ponto é provado, o que eu tô provando Você é o seguinte, tá as mulheres falando- podem optar funções que são menos remuneradas, isso acontece. Não. Isso acontece. Você tá falando de pessoas que podem optar. Tá. Você não tá falando Tem da mais maioria. enfermeira homem ou mais enfermeira Você mulher? não tá falando da maioria das trabalhadoras brasileiras. Tem mais enfermeira homem ou mais enfermeira mulher? Tem mais enfermeira mulher. Por quê? Essas mulheres optaram, Escolheram. Eu conheço muitas mulheres que escolheram ser enfermeiras. mas, Mas os homens não escolhem tanto. tem mais mulheres... Aí mais uma prova de que os marcadores biológicos têm alguma Não. preponderância na hora de escolher. Porque a mulher tem vocação para o cuidado. Será? Por que será? Será que é porque ela tem vocação para o cuidado ou porque ela acreditou que ela tem essa vocação para o cuidado? E ela acreditou É tudo uma construção. e ela A acha... biologia, Claro que é. milhões de anos de evolução É claro que é aí e de construção. marcadores biológicos deixados E não você servem pra nada. tá falando sobre mulheres que podem estar dentro da universidade, mulheres que podem escolher. Você não tá falando sobre a maioria das trabalhadoras brasileiras. Você não tá falando Tá sobre bom. elas. Beleza. E os que não podem escolher também, os homens ficam em funções de pedreiro, que são mais pesados. E as mulheres fazendo faxina, que é super Tá, pesado, é pesado, também. mas o pedreiro é mais Lavando roupa. Pedreiro é mais lava- ainda. Mas A questão é a seguinte, os homens E daí? sofrem tanto quanto as mulheres. Ah, Quem os tem mais homens- casos de depressão? Mulher ou homem? Homem. Quantos Não. moradores de rua? 80% homens. não são os homens que têm mais casos se é de pra ter depressão. igualdade, vamos ter igualdade em tudo. Não são os Vamos ter homens que igualdade em têm tudo. mais casos Vai de ter igualdade na depressão. posição de poder, mas vamos ter igualdade nos presídios, vamos ter igualdade nos moradores de rua, e aí? Então vamos começar com os espaços de poder. E aí depois a gente vai igualando o beleza, resto. A parte desconfortável deixa pra depois. Não. A gente tá Eu não sou contra a confortável. mulher ocupar espaço de poder. Eu sou contra vocês feministas quererem impor que as mulheres ocupem. A mulher pode escolher se ela quiser ser dona de casa ou se ela quiser estar numa Ela função numa pode empresa, escolher. ela pode. Ninguém Sim. falou que ela não pode escolher. O que eu tô falando E pra as você feministas não é demonizam que quando... esse tipo de ocupação. Não. Dono de casa. Não Não, imagina. ninguém demoniza essa Não, ocupação. tá A bom. gente luta pelo direito da mulher poder ser dona de casa também. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.